E a Uber virou seita. E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saiba que é um prazer enorme estar aqui para trocar essa ideia com você. E se gostar do vídeo, dá aquele like, clica, curte, compartilha, manda para aquele nosso amigo aí que não entende bem a jogada, o ambiente aí, para que ele fique por dentro, que é para não ficar por fora. A Uber virou seita? Sim, eu peguei isso daí quando eu estava fazendo o vídeo sobre a passageira e ela ficava dando palpite. Eu entendi que isso daí era uma coisa que me lembrava inclusive eu cito no vídeo, que eu tinha visto onde a Uber, que já foi um serviço de excelência, estava agora caindo pelas tabelas, estava desandando, estava tropeçando, não lembro direitinho, mas era assim, ele foi excelência e hoje estava uma merda. E eu procurando essa matéria, eu encontrei um assunto que era uma pergunta e várias pessoas elencando abaixo de comentários, que eu falei que tem tudo a ver que a Uber se transformou numa espécie de seita. Mas vamos ver antes o que significa seita. Olha aí, vamos ler junto. Uma seita é um grupo de pessoas unidas por doutrinas ou filosofias específicas que divergem ou desviam das crenças religiosas ou ideológicas predominantes. O termo tem origem do latim, mas ganhou forte conotação popular quando ligada a grupos de autocontrole. Agora vamos às definições e aos usos desta palavra seita. Uso popular, que é pejorativo, é frequentemente utilizado para descrever organizações fechadas e isoladas da sociedade que muitas vezes exigem devoção absoluta a um líder vivo e utilizam táticas de manipulação. Bem parecido com a Dona Uber, não é mesmo? Aí vamos lá. Características típicas de grupos de autocontrole. Esses controles eles são exercidos com uma liderança autocrática. Um líder central, carismático, que se coloca como o único intermediário da verdade e exige obediência cega. Acho que tem a ver, não tem não? Isolamento. Incentivo para que os membros se afastem de familiares, amigos e da sociedade em geral. Controle de informação. Restrição ao pensamento crítico e à obtenção de informações externas ao grupo. Por isso que toda vez que você faz um vídeo, os caras vêm aqui e batem em você, espancam, dão porrada, tiro e bomba, para que você mude de opinião. E também, uma característica é a exploração. Eles podem exigir dedicação financeira extrema, trabalho voluntário abusivo ou isolamento social de seus seguidores. Aqui o trabalho voluntário abusivo é a gente se expor para trabalhar 12, 14, 16 horas, inclusive trabalhando por duas operadoras, duas plataformas, para poder configurar alguma grana que a gente possa levar para casa para continuar sobrevivendo. Colocado essa definição, inclusive por meio de dicionário, IA e tudo mais, a gente começa a traçar esse panorama de que a Uber ela transcendeu a própria atividade. Ela se tornou uma seita. Ela hoje é modelo, inclusive, que nem agora o governo vai, como eu já falei no vídeo anterior, ele está preparando a gente para colocar tarifa dinâmica na nossa conta de energia elétrica, que vai começar agora em outubro, quando entrar o horário de verão, onde a nossa conta pode, durante determinados horários, decaplicar, deca significa de 10, tá? Decaplicar o valor, como eu mostrei lá, ou até mais de 10, né? Você paga hoje 1,13 centavos, você vai passar a pagar 50 centavos, ou seja, é terrível esse aumento, mas é uma proposta que foi trazida pela Uber com essa porra dessa tarifa dinâmica. Vocês todos melam cuecas e calcinhas quando eu tenho tarifa dinâmica? Pois eu vou falar para vocês, eu não gosto. Eu não gosto da tarifa dinâmica. Eu preferia que fosse o contrário, fosse uma tarifa boa. Todas as corridas acima de R$3 o KM rodado. Ou todas elas a R$3 o KM rodado. Não precisava de dinâmico. A gente conseguia viver bem, bem mesmo. Eu já fiz vários ensaios aqui com as corridas que eu fiz no dia. Se ela estivesse pagando R$3 o KM, dava para você viver, não vou dizer que tranquilo, mas você ter essas três premissas que uma atividade autônoma tem que ter. A primeira, ela tem que se pagar, ou seja, pagar o combustível, pagar pneu, pagar o óleo lubrificante, pagar troca de filtro, trocar essas coisas todas. Segundo, ela tem que te pagar, que você, se estivesse trabalhando de empregado para uma outra pessoa ou uma outra empresa, você estaria recebendo salário. E terceiro, ela tem que prover uma poupança para você reinvestir no negócio. Isso significa que todo mês você poder separar 300, 500,
200, 800, 900, 500 de novo, para ao longo de 2 anos, que é o tempo ideal para que nós troquemos os nossos carros, você poder chegar lá, vende o teu carro no valor de mercado, que ele até não vai estar tão rodado assim, você vai lá, pega aquela poupancinha que você vem fazendo aí nos últimos 24 meses e compra um carro à vista. Porque não é legal você viver arrastando carnezinho, viver arrastando crediário. Por quê? Porque agora você vem juntando dinheiro e cada vez que você põe na poupança, vai jogando um dinheirinho em cima daquele que você já tem lá. Quando chega no final de 2 anos, você vende o teu carro e compra aquele e paga à vista. Isso é fini, acabou ali. Agora, quando você leva um carnê, não. Você pega o carro de 30, ele passa a custar 47 financiado. Então você está pagando 17 mil a mais do que o carro valia. E na hora que você vender, ele vai perder mais ainda porque está muito rodado. Então, motorista inteligente tem principalmente esses que dizem aí que ganham 500 reais, que ganham, não faturam 500 reais todo dia. Tem um aqui que, num dos comentários que eu vou mostrar para vocês, ele diz que fatura 450, 500 reais todos os dias. Com certeza deve ser um cara de São Paulo, porque cara que nem numa cidade que nem a minha aqui, que é interior, não vai conseguir fazer um dinheiro desse, mas nem que a vaca tussa e morra de tuberculose. Mas, então vamos lá. A causa do vídeo é que eu estava procurando, né, uma matéria para falar e achei uma coisa muito interessante, onde um sujeito que está muito desiludido com a Uber, ele faz uma pergunta no tipo dessa, da rua. Aliás, vamos ver a pergunta. Vamos para a tela. Então, o que eu encontrei foi isso aí, olha só, é um sujeito reclamando, detalhe, isso daí há 2 anos atrás, há 2 anos, está ali em cima lá, do lado do indivíduo lá, né, que faz a pergunta, 2 anos. Eu não aguento mais o péssimo serviço que o Uber faz. Existem alternativas melhores hoje em dia? Aí ele continua a pergunta, qual o app que vocês usam hoje em dia? Eu não preciso de um serviço com água e balinha no carro. Só quero um aplicativo que não cancele a viagem a toda hora. O Uber tem ficado pior e pior e não aguento mais. É muito ruim. Aí alguém ainda faz até uma ironia. Eu não preciso de um serviço de água e balinha no carro. Mesmo que se precisasse, não teria. KKKKKKK. Vamos ver agora o de baixo. Aí tem esse outro aí, ó. Impressão que dá é que os motoristas estão tentando matar o UberX. Aí você pede o Comfort e aparecem os mesmos carros que fazem o UberX. Você paga mais caro pela mesma merda. Aí você pensa, vou pedir o 99 Pop e aparece um maluco num carro velho que dirige que nem o louco e ainda para no posto no meio da corrida para abastecer. Aí tem até ali um que dá um pitaco na resposta dele e diz ali, ó, eu já empurrei carro de Uber até o posto de gasolina. Aí tem esse aí, ó, que diz que em Driver 99 Táxi, todo Uber parece que remove a suspensão do carro por pau de madeira e o velocímetro já começa no 40. Nesses dois eu costumo pegar a galera mais gentil. Não sei se o primeiro está no Brasil inteiro. Aí tem ali um comentáriozinho ali. Faz tempo que eu não vejo balinha e água nos Ubers. E aí uma pessoa responde. Tinha só no primeiro ano, quando os motoristas se esforçavam um pouco para oferecerem um bom serviço. Lembro que todos os carros eram limpinhos e os motoristas bem cautelosos no trânsito. A Uber piorou tanto que a galera vai voltar para o táxi. KKKKKK. Aí vem aqui um outro. Pedir UberX virou humilhação. A gente se humilha para pedir e aceitar uma corrida. A gente se humilha para pedir que ligue o ar-condicionado quando está 35 graus lá fora. O motorista só reclama, parece que estão fazendo um favor para a gente. Olha, aceita, olha, aceita, olha, aceita. Agora aqui, um pouquinho de ironia e de fino humor, olha lá. Pega 99, amigão. Só os noia doido, kkkk. Uma vez fui de seta com uma mina que entrou na contramão, kkkk. Aí vem mais um outro aqui embaixo, olha, essa aqui já atacando pedras na gente, ó. Balinha de Uber atualmente é um pouco suspeita. Suspeita no quê? E agora aqui, uma constatação, que quando eu falo que a Uber é uma seita e muita gente não entende, é esse daqui, ó. Tem uma nova modalidade de UberX que é o prioridade. É uns 20% mais caro, mas aí o motorista aceita meio que na hora. É uma merda, mas ainda prefiro pagar R$4 a mais de vez em quando numa corrida do que ter que arcar com os custos infinitos de ter um carro próprio. Essa resposta é do olho do toba. Essa é a resposta que sintetiza todo o nosso problema
com as operadoras, mas que ele, passageiro, faz questão de não ver. E é por isso que eu falo que ela é uma seita. Eles a defendem com fervor, com ardor. Sintonizado na vida cotidiana, que ninguém mais fala isso, mas lá no começo, lá em 2018, 2017, eu escutei muito passageiro falando isso. Sabe, Ricardo, o Uber foi bom, viu, Carol? Depois do Uber, cara, vou te contar, eu fiz as contas lá, vendi meu carro, cara. Pô, eu tenho um carro com motorista, não preciso me casar, posso ficar mexendo no meu celular à vontade aqui, vou para onde eu quero, não tem que ficar quando eu vou para umas festas de uns amigos aí querer tomar uns goró, não vou poder tomar goró porque vou ter que dirigir. Olha, Carol, não compensa mais ter carro hoje em dia. Alguém aí de vocês que é motorista ouviu já algum passageiro dizer isso do táxi? Ninguém. Pergunta para qualquer motorista de táxi aí se alguém falou da vida lá no carro dele, se a melhor coisa da vida era ter um táxi, que assim ele não precisava ter carro. Nunca ninguém falou. Por quê? Porque o táxi ele custa o certo para você ter um carro. Não é esse serviço de mendigo como é aqui o serviço de aplicativos. E agora vamos ver esse daqui. Como usuário de Uber praticamente diário, eu posso afirmar que a merda que está aqui na minha região. Na maior parte das vezes peço VIP porque não tem diferença de preço para o X. Ou seja, todo mundo quer o modelo mais barato. Se ela amanhã colocar o Uber Z, que é 30% mais barato, todo mundo vai migrar para o Uber Z, cara, e vai continuar metendo pau. O cara quer pagar menos, então se ele vai pagar menos, ele vai ter menos. Não tem jeito. Então, ele quer pagar menos, mas ele quer pagar R$ 1,99 e quer almoçar no restaurante francês. Um chefe famoso não vai conseguir, porra. Não vai conseguir. Mas vamos lá, vamos continuar. O maior problema para mim é a direção perigosa. Gente correndo, cortando os carros. Segundo maior problema é os próprios carros. Ontem mesmo peguei um Uber que não possuía a presilha do cinto de segurança, sendo a parte dos bancos de trás. Tive de ir rezando para que ele não conseguisse. Sem contar os carros velhos sem ar-condicionados ou, muitas vezes, o motorista não querer ligar com o ar e que só anda com a janela aberta num calor de 40 graus. Não obstante os carros sujos, e eu não estou falando de carro que tem sujeira nos tapetes por causa do sapato dos passageiros. Estou falando de carro que tu entra e sente cheiro de mofo, banco rasgado, etc. Tudo isso somado ao motorista cuzão que cancela as corridas ou reclama do preço. Só me faz querer mais e mais ter meu carro próprio. Mas falta a grana que me impede no momento. A falta de grana me impede no momento. Ou seja, esse daqui é o cara que anda no carro barato e quer serviço top. Porra, cara, não vai conseguir, velho. Não vai conseguir. E aí o que ele faz? Ele mete o pau no motorista, sem saber o porquê, ou sem procurar saber o porquê é que isso está acontecendo. E esse daqui eu vou pedir para que vocês deem uma pausa e leiam, tá? Porque ele é muito bacana. Ele está fazendo uma análise bem técnica, bem assim, isenta de qualquer tipo de opinião pessoal. E eu achei muito legal, tá? Vocês deem uma pausa e veem que depois eu vou colocar uma outra pessoa que fez um comentário abaixo desse comentário dele. E então, turma, vocês viram. Por que é que eu falo que a Uber é uma seita? Porque ninguém enxerga o que está por detrás. É sempre mais fácil detonar o motorista, mas são muitos os carros, como um deles fala aí que ele só tem pego o carro com problema, carro que a suspensão parece que o cara trocou a suspensão por madeira, é que os carros estão sujos. Por que é que está assim? Ninguém procura saber. Tudo tem uma causa. Tudo tem um motivo de ser.
Você não acorda de manhã, eu já usei esse exemplo aqui, vou usar ele de novo, você não acorda de manhã, dá aquela alongada na cama assim, hoje eu vou me separar da minha mulher, hoje eu vou me separar do meu marido. Não, são coisas que há 4, 5, 6 anos, às vezes a pessoa vem fazendo, deixando de fazer, metendo pés pelas mãos, enfiando o pé da barraca. E você, uma hora, se cansa de tudo isso e quer separar, porque você não aguenta mais viver este inferno, ou viver esta vida que não tem nada a ver com aquilo que você quer para você. Mas ninguém procura saber a razão, a causa, ninguém vai, a causa das causas. E esse é o grande problema. Por isso que eu estou falando, o Uber se tornou uma seita. Mas não para aí não. Assista o vídeo desse menino aí. Tem homem assumindo prestação de mais de R$3.000 por mês só para ter um carro, para andar de Uber, para viver de Uber, achar que tá dando uma de gatinho, ganhando 10 mil, mas tendo mais de 7 mil de despesa, e acha que isso é bonito. A pessoa entra numa dívida, para ter um carro melhor, por status, só para dizer que tem aquele carro, e aí paga aquele carro com Uber. Depois que terminar de pagar aquele carro, ele vai ter mais de 200, 300 mil quilômetros rodado. É uma conta simples, O cara, ele não conta o tanto de imposto que ele vai pagar na Receita Federal, ele não calcula o custo da manutenção que ele vai ter, o custo da gasolina que ele vai ter, e ele acha que ele ganha 10, 12 mil por mês fazendo Uber, que ele tá rico, que ele tá cheio da grana, mas não tá. Ele tá no prejuízo. E mais de 90% do cara que faz Uber é lascado, não tem dinheiro. Essa é a realidade. E talvez você esteja nessa mesma situação. E agora vamos aos comentários. Esse primeiro aí eu fiz questão de separar para colocar ele em primeiro. Olha só, se você pegou as manhas, procura trocar ideias com quem tem as manhas. Esse aí acho que esse é o não, né? E aprende, ao invés de ficar desanimando quem já está desanimado. Talvez na sua cidade não vale a pena. Isso é uma coisa que eu bato direto nos meus vídeos. A maioria dos caras que põem ganhos assim bem substanciosos aqui são todos motoristas de São Paulo capital. Porque nem o pessoal de Belo Horizonte fala tão bem assim. Agora aqui em São Paulo, com certeza tem, porque São Paulo é um outro departamento, é um outro universo. Tanto que o maior faturamento da Uber no mundo, mesmo numa moeda mais baixa do que o dólar, é São Paulo. São Paulo capital é o maior mercado da Uber no mundo. Nós, com um dinheiro 5 vezes menor do que o dólar, damos mais dinheiro que a maior cidade americana, que é Nova York. Então nós temos os mercados do mundo. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Rio de Janeiro. Terceiro lugar, Curitiba. O quarto lugar em faturamento vai ser Nova York. Olha aí o tamanho da pegada, o tamanho da coisa. Só que muita gente não acha que está ruim. Por quê? O problema também é a cidade, a geografia da cidade, o poder aquisitivo da cidade, tudo isso influencia e como. Esse daqui é mais um outro que deve ser também de São Paulo, ou então Campinas, que Campinas também é um lugar onde aplicativo dá. Uma vez eu fui a Campinas levar uma pessoa e fiquei trabalhando lá, de olho, né, o tempo inteirinho lá no GPS da Uber. Caras, eu também tirei um dinheirinho bom lá, tá? Mas não é assim em todas as cidades. E eu creio até que muitas das pessoas que se queixam são de cidades de interior, assim, que não tem um poder aquisitivo tão bom. Esse daqui é um agente da Mobitech, onde ele pergunta, então é melhor ganhar um salário mínimo com CLT. É aí que eu volto a falar de novo que a Uber é uma seita. Por quê? Por quê? Vamos combinar. Você que está me ouvindo aí, você acredita que uma pessoa que ganhe salário mínimo, que é o melhor, que receba salário mínimo, pode ter um carro? Se ela puder ter um carro, ela vai ter um carro lá, uma Brasília, um Gordini, um carro 70, 72. Por quê? Porque é o carro que ela poderia ter, que ela poderia comprar tendo este salário. Talvez até ela nem compre, ela ganhe até de um parente lá que morreu. Alguém quer ficar com esse carro, aí pode dar para mim? Me dá. Por quê? Não tem como você trabalhar e receber salário mínimo e ter um carro, gente. E ainda mais um carro em condições de trabalhar no aplicativo. Que tem que ser um carro hoje nós temos 2026, tem que ser um carro de 2016 para cá. Como é que o cara que ganha salário mínimo pode comprar um carro desse, pode pagar a prestação no carro desse, assumir a prestação no carro desse? Não tem como. Inclusive eu dei uma resposta aí, vamos ver a minha resposta. Então, leiam aí que eu vou passar aqui, que eu não vou falar o que eu já falei.
E, inclusive, olha, eu falo, né, chamo a pessoa de agente da Mobitech, já tem uns 4 dias que eu postei esse comentário e até agora não tive resposta. Que tem vezes que eu dou resposta no comentário da pessoa e ela me responde de volta. Esse daí até hoje não me respondeu. E aqui, um cara dando risada, qual o problema de entrar na dívida? Aí um outro aqui que disse que o bom é trabalhar de CLT e ganhar 2 contos. Mas quando você trabalha numa cidade que você ganha bem, é o que sobra. Inclusive, tem ele mesmo fala no vídeo, né? Que cara que fatura aí 10 pau, gasta 7 no carro e acha que é de gatão, pagando de gatão. Esse daí é outro comentário. Olha lá. Galera que faz Uber, dá para viver de Uber sendo casado, sem filhos e com despesa de 2.500. Sendo casado aqui, a esposa tem que trabalhar, velho. Pelo menos um saláriozinho mínimo ela tem que colocar dentro da casa, porque senão fica ruim, cara. Fica ruim. Aí esse daí ele diz que o motorista de aplicativo não tem de ter amor pelo carro, não. É ferramenta de trabalho. Hoje em dia, quem tira 10 mil por mês, mesmo gastando 7 mil no final, fica com 3 mil. E me responde, quem tira isso podendo fazer o seu horário sem patrão no pescoço? Esse é mais outro iludido. Diz que liberdade, essa é a opinião dele. É mais outro iludido com a vida. Você só não tem o patrão ali numa mesa em frente da tua, num departamento do lado da onde você trabalha, mas você tem ele na figura do passageiro. Porque, inclusive, a Uber empodera o passageiro para ele te queimar. Como que você não tem patrão? Como que você não tem chefe? O patrão é a Uber e o chefe é o passageiro. E sem contar também os termos de uso draconiano dela. Então, isso daí de liberdade, pergunta para qualquer motorista que está aí se ele acha que ele tem liberdade. A única liberdade que nós temos aqui é o horário que a gente quer começar a trabalhar. Porque se você tiver com o serviço bom, já várias vezes aconteceu isso comigo, de noite, principalmente na sexta-feira, o serviço fica bom depois das 8 horas da noite, dá umas corridas de valor bom, e a Uber começar, quando eu faço 10 horas, ela já começa, olha, você já vai parar. Aí cada corrida vem aquele porra daquele aviso na tela, pô, eu não sou moleque, pô, eu não sou criança, você tem que parar, para. Deixa quando falta meia hora, ó, você vai fazer mais 1 ou 2 corridas e nós vamos cortar o seu aplicativo. 2 salários mínimos ganha mais que isso, nem precisa ir longe. Faça o que dá mais dinheiro no momento para você. Trabalho é trabalho. Tem brasileiros que estão na Europa, Estados Unidos, limpando privado. Eles não estão porque é fácil, estão porque precisa. Não tem vida mole para quem não é herdeiro, então vamos ralar. Só que as pessoas estão limpando privada e inclusive tem um carro lá. Porque nos Estados Unidos tem um bocado de gente que até entrega jornal e tem carro. Esse aqui tem um BYD Dolphin GS 2027, 0, tá? Tenho despesa com o carro de 4.500 por mês, prestação, seguro, 100% manutenção e energia e faço 450 a 500 reais dia. Trabalhando em média 8 horas, nunca mais. Estou feliz. Só chora quem não sabe trampar ou não. Então, mais um aqui que está colocando a culpa nas costas do motorista. Porque ele tem um carro que inclusive entra no black, porque ele tem um carro que dá um consumo menor de combustível, né? Para movimentar a unidade de movimentação dele, tem um custo menor do que o do carro a combustão. Ele então está se jogando ali para defender o aplicativo, a plataforma. Aí esse daqui é só acordar cedo e bater 12 horas com estratégia que a conta fecha. Ou seja, o cara trabalhava 8 horas por dia na CLT e reclamava. Aí aqui hoje bate 12 horas aqui, na maioria das vezes com sábado e domingo trabalhando também, ou no máximo domingo folga, e ainda não consegue fazer o que tinha que fazer e se julga todo feliz. É melhor 1.600 por mês, que é o valor do salário mínimo, né? Para de reclamar e vai para cima, amigão. Deixa de desmotivar quem está com meta de ir para cima. Ele não está desmotivando, ele está dando a real, porra. Aí esse daqui, olha que bacana, olha que comentário lúcido. Mas tem vários CLT que também não tem dinheiro e muito menos carro. Ou seja, uma das coisas que a gente vê aqui no Brasil, ele tem uma ilusão louca para ter o carro. Eu pensava que isso tinha acabado, mas não, ainda continua. No meu tempo, como eu já falei aqui várias vezes, eu tenho 68 anos. No meu tempo, a gente não via a hora de fazer 18 anos para comprar nosso carro, para ter o carro. Mas hoje em dia, o pessoal, a cabeça da molecada mudou. Mas tem uns caras aqui que ainda acham que o grande barato da vida é ter carro. Como o cara mesmo diz no vídeo, o cara quer comprar carro para pagar de gatão. O cara não é só ter o carro, é ter o status que o carro traz. Esse é o grande barato. Então ele vem trabalhar de aplicativo para quê? Para poder ter uma justificativa para ele ter o carro. Aí olha só isso aqui. Meu vizinho paga 2.135 por semana no BYD alugado.
Aí o criador disse, já vi isso, o cara não tem vida. Porque olha só, 2.135 por semana, no mínimo esse cara está em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Fora desses lugares ele não consegue pagar isso. Olha aqui, uma pessoa que alugou o carro e não deu para manter o bicho, teve que sair fora. E o outro, trabalhando 18 horas por dia, almoçando no carro, etc, etc. Olha aqui, ó, mais outro iludido com a vida. Ganhar 10 mil e ter 7 mil de despesas e um saldo de 3 mil, já está ganhando mais do que a metade da população brasileira. E está andando de carrão. E ainda coloca ali o bichinho aqui que é charmoso aí. Esse é mais outro iludido. Desculpa, esse aqui eu achei legal, deixei ele por último, inclusive. Só fazer as contas que compensam, sim, pelo menos aqui em São Paulo, que é aquilo que eu falo. O pessoal de São Paulo está, não vou dizer que num outro mundo, mas eles têm uma outra pegada. O negócio de São Paulo é um pouquinho mais substancioso do que no resto do país. É São Paulo e Rio de Janeiro. E para fechar o vídeo, então, a gente volta para perguntar por que é que as pessoas defendem tanto a Uber? Porque a Uber é uma seita. Eles vê a Uber como uma entidade maravilhosa, ou seja, eu falo às vezes aqui que a Uber transcendeu a atividade, ela se tornou uma seita por quê? Porque as pessoas defendem ela, as pessoas não veem o que está ao redor, ninguém percebe que nem nessa coisa de nos atacar aqui, porque os carros estão ruins, porque o carro está com isso. O motorista não tem dinheiro para arrumar. É uma escolha. Vai em qualquer mecânico e pergunta para ele, ô meu, tu tem motorista de aplicativo, algum motorista de Uber aqui que faz serviço com você? Tem. Como é que é? Ele, mano, é foda, viu? Cada vez que o cara chega aqui, eu sei de mecânico que quebra o galho para o motorista, que chega lá com um serviço pequeno e nem lhe cobra. Eu tenho um amigão aqui que ele falou que quando os caras que é Uber chega lá na oficina dele, troca de pastilha de freio, ele fala pro cara, me dá uns 20 mangos aí. Ele falou que cobra 50 pau dependendo do carro, né, de 50 a 80 reais, mas quando é motorista de aplica, fala, me dá uns 20 mangos aí pro café. Porque ele fala, eu fico com pena, porque eu olho pro resto do carro do cara e eu vejo que o carro dele não tá legal. Então eu falo para ele, me dá. Ou seja, já tem mecânico fazendo caridade para motorista. O cara fala aqui que o carro está isso, que o carro está... Não é a sujeira do tapete, é o estado que o carro entra com cheiro de mofo. Por quê? Porque o cara não consegue trocar de carro. Tá cheio de colega aí que não consegue trocar de carro, cara. Que nem o pessoal mete muito pau em nós aposentados, que diz que a gente é que aceita essas corridas ruins aí, corrida de 1,10. Eu sou aposentado que não aceito. Como eu disse no começo do vídeo, eu estava agora de manhã aqui na porta de casa, limpei o carro tudo, e fui lá, estou lá esperando. Corrida de 1,01, 1,07, o KM rodado, R$1,07. A melhor que chegou foi de R$1,31. Eu ia fazer esse vídeo aqui hoje à noite. Estou fazendo agora, já de manhã mesmo, porque não compensa, cara. Você sai, você trabalha, daí chega na hora que o ponteirinho já pede, olha, estou precisando de combustível aqui, meu irmão. Aí quando você vai abastecer, você põe lá R$100, só que você só faturou, não, com aquele anterior que você estava no começo, você faturou 130. Aí você gasta R$20 de almoço, acabou, cara. A gente não pode trabalhar, eu digo, você tem que ter as três premissas, a atividade tem que se pagar todas, absolutamente todas as despesas dela, pneu, licenciamento, IPVA, DPVAT, essas porra toda. Tem que pagar você, porque se você estivesse trabalhando para alguém empregado, você ia receber. Outra coisa, dá uma olhada aí, procura lá, qual o salário de motoristas? Aí tem, inclusive, acho que já coloquei no vídeo aqui, que eu não lembro mais agora qual foi, onde eu peguei, veio uma empresa que ela era uma empresa de RH, que ela só fazia salários. O salário de motorista é 2.170. 2.170. Então, a atividade tem que pagar todos os gastos dela, tem que pagar 2.170 para motorista, que inclusive acho que era o motorista de ônibus, que era o que tinha menor remuneração. E tem que prover uma poupança. Como que você trabalhando com R$1,01, R$1,33, R$1,57, ou seja, você já tem um custo do teu carro de cerca de R$1 o KM rodado, o custo dele, não é o que ela coloca ali na corrida. Como é que você vai fazer corrida ganhando 50 centavos o KM, moleque? O que vai acontecer? Você vai arrebentar o teu carro e não vai ter dinheiro para trocar as coisas, não vai ter dinheiro na hora de vender ele.
Ele não vale nada. Ninguém quer, o mercado não quer carro que foi de aplicativo. Eles querem o táxi, mas carro de aplicativo ninguém quer, porque ele é zoado, esgarçado, esmirilhado, detonado, fudido. E o mercado não quer. E o que as pessoas fazem? Elas não estão nem aí. Elas não sabem que a mesma tarifa que encanta elas, ontem eu fui para a casa da minha irmã, estava baratinho o Uber, nossa, o táxi cobrava R$37, a Uber fez por 17 para mim. Ela não sabe que esse 17 que ela pagou, o motorista recebeu 12. Só que as despesas do carro dele são as mesmas do táxi. Ele paga IPVA, ele paga mecânico, ele paga peça, ele paga tudo, igualzinho o táxi. Só que na hora de receber, ele recebe pouco. Então é por isso que ele não consegue dar manutenção, é por isso que ele não consegue levar o carro a cada 15 dias no posto para passar aspirador, tudo. Hoje, eu vou dizer para vocês, antes eu sempre tinha um aromatizantezinho no carro para dar um cheirinho. Eu nem ponho mais, cara. Porque aromatizante hoje você vai comprar qualquer um, R$15. Aí eu comprava 3. Um ficava pendurado no retrovisor, né? E 2 eu colocava debaixo dos encostos de cabeça dos 2 bancos do meio do passageiro para ele, né, o cheirinho rodar lá dentro. Porra, a R$15, R$17 cada um, dá 50 pau, cara. Isso aí para fazer 50 pau aqui na minha cidade são umas 4 corridas, velho. Eu não estou mais pondo cheirinho no carro, velho. Não estou. E isso tudo por quê? Por causa da tarifa. Só que, como eu disse, a Uber virou uma seita. Pelo menos para o passageiro, ela virou uma seita. E para uma meia dúzia de motoristas também. Onde ela é a dona da verdade e o que ela faz é o absoluto. Ninguém procura saber por que é que o motorista está cancelando, que nem a patifaria do mercado. Todo passageiro que põe vídeo na internet para reclamar que a gente cancela em supermercado. Por quê? Porque ela faz patifaria, pô. Você trabalhar com o pessoal que está em supermercado já é um porre. E ela ainda faz patifaria. Ela te dá um endereço, quando você está chegando, você fala, pô, cara, mas é mercado. Vários. Um dia eu peguei uma mulher, que já coloquei no vídeo aqui, 8 motoristas cancelaram antes de mim. Eles vinham, estavam chegando no mercado e de repente o motorista cancelou. Por quê? Porque os caras não queriam fazer. O cara não quer fazer mercado, mas não, a Uber entende que é mentindo, que é fazendo galhofa, que é sacaneando, que ela vai para frente. Aí o que acontece? O cara que transformou ela em seita acaba não aceitando isso. Molecada, eu quero agradecer aqui para você que tem me dado o prestígio da sua audiência e da sua paciência nesses vídeos todos. Mas este é o último vídeo. O canal, os vídeos vão ficar no ar, mas eu não vou fazer mais nenhum vídeo porque não compensa, tá? Eu vejo aqui caras que fazem vídeos toscos com 2.000, 3.000, 5.000 visualizações. Eu só uns 2 ou 3 vídeos aqui, que deram muita visualização. E isso, eu perco muito tempo. Tem dias que eu fico, às vezes, um dia inteiro, deixo inclusive de trabalhar, para montar um vídeo. E, porra, cara, para ter 120, 180, 170 visualizações no universo de 1.200.000 motoristas ativos, não é nada, cara. Não está mais compensando fazer vídeo. Me toma um tempo, me faz me expor, me faz tecer comentários que muitas vezes até batendo nos outros. Para quê? Para não ter audiência. Então, eu agradeço a você que me acompanhou nesse último ano, mas eu estou desistindo. Eu desejo sorte para todos vocês, desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham bons faturamentos, mas eu estou saltando desse mercado de banda. Fui!